Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula 1, Grandezas Radiológicas, do módulo 2, Radioproteção e Dosimetria. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula. Muito bem. Nessa aula, pessoal, nós falaremos sobre as grandezas que existem em radioproteção, tá bom? Então, primeiro vamos definir o que é uma grandeza. Então, grandeza é o atributo de um fenômeno, corpo ou substância que pode ser qualitativamente distinguido e quantitativamente determinado, sendo expressa por um valor numérico multiplicado por uma unidade. Então, como um exemplo, nós temos o comprimento. Então, comprimento é uma grandeza e metro é a sua unidade, que pode ser empregada para medir um dado comprimento. Em radioproteção, nós utilizamos três grandezas e as suas respectivas unidades. Então, quais são essas três grandezas que nós utilizamos e que nós vamos conhecer nessa aula? São as grandezas de radioatividade, as grandezas de dosimetria e as grandezas de proteção radiológica. Nas grandezas de radioatividade, nós veremos atividade e meia-vida. Nas grandezas dosimétricas, nós veremos exposição e dose absorvida. E nas grandezas de proteção radiológica, nós veremos dose equivalente e dose efetiva. Então aqui nós temos um exemplo. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem. No final nós vamos olhar para ela de novo, tá? Para comparar o conhecimento que nós temos agora dessas grandezas e o que nós vamos ter no final da aula. Então, olhando para essa imagem, aqui eu tenho um medidor de nível numa indústria de bebidas. Então, eu utilizo uma fonte de radiação para fazer essa checagem, né? Então, o feixe atravessa a garrafa com o líquido, onde o feixe encontra o líquido, ele sofre uma resistência, e do outro lado, do lado oposto de onde eu estou emitindo o feixe, eu tenho aí o meu medidor, né? O absorvedor dessa radiação. Então, a parte do feixe não sofreu a resistência do líquido, ele vai medir uma determinada energia. E na parte do absorvedor onde o feixe passou pelo líquido, ele mede uma menor. Então assim a gente consegue checar o nível da garrafa, né? Checar a quantidade de líquido que tem aí dentro. Então esse material radioativo ele tem uma determinada atividade. Nós temos a exposição, que é essa unidade das grandezas de dosimetria, e eu tenho a dose equivalente, que é uma unidade das grandezas de proteção radiológica. Daí eu vou entender o quanto dessa radiação está sendo absorvida pela matéria. Nesse esquema, a gente consegue enxergar melhor a relação entre essas três grandezas, né? Então, nós temos a radioatividade relacionada à fonte de radiação. Enquanto esse feixe está no ar, nós temos a exposição. E quando esse feixe de radiação ele atinge um material absorvedor, nós temos a dose absorvida ou a dose equivalente. Muito bem, vamos agora estudar cada uma dessas grandezas. Vamos começar pela grandeza de radioatividade, vamos falar da atividade. Então, atividade, cujo símbolo é a letra A, ela é utilizada para expressar a quantidade de material radioativo, né? Então, atividade corresponde a uma desintegração de átomos por segundo. Ou seja, para um dado elemento radioativo, ela possibilita o estudo da diminuição da sua atividade. Todo radionuclídeo ele apresenta um tempo de meia-vida. Então, ele possui uma curva de decaimento radioativo específico. Então, a atividade é medida em termos de desintegrações por unidade de tempo. Para essas grandezas, nós veremos sempre duas unidades. Uma no sistema internacional, que padronizou essas unidades, e uma unidade antiga ou especial. É importante conhecer as duas, porque essas unidades podem aparecer, tanto Becquerel quanto Curie. Então pode aparecer uma unidade especial, ou pode aparecer uma unidade do sistema internacional. A relação existente é a seguinte, ó, 1 Curie é igual a 3,7 vezes 10 elevado a 10 Becquerel. Então, se precisar fazer a conversão, essa é a relação que existe entre os dois.
Eu comentei com vocês sobre a meia-vida relacionado à atividade. Então, o que é a meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para a atividade de um elemento radioativo ser reduzido à metade da atividade inicial. Todo radionuclídeo apresenta um tempo de meia-vida específico. Então, meia-vida representa o tempo necessário para que a atividade inicial chegue ao valor de 50% da atividade inicial de observação após um período de tempo. Então vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui para entender. Ó. Na observação inicial, eu encontrei uma atividade a zero, uma atividade inicial. Tá? Com o passar do tempo, essa atividade foi reduzida pela metade. Então, esse tempo, né, que se passou da atividade que eu observei inicialmente até essa atividade, a segunda atividade, né, ser reduzida pela metade, então esse tempo a gente chama de meia-vida. Então, esse mesmo período, esse mesmo tempo de meia-vida, ele vai continuar rolando aqui. Olha o que acontece. Ó. Após uma segunda meia-vida, aquela atividade inicial caiu em 4 vezes. Então aqui após 2 meia-vida, eu vou ter 1/4 da atividade inicial. Por quê? Porque a atividade foi diminuída pela metade. Então a cada meia-vida eu diminuo a atividade pela metade. Então aqui eu tive uma meia-vida, diminui a atividade pela metade. Mais uma meia-vida, diminui a atividade novamente pela metade. Olha só, mas terceira meia-vida eu diminuí a atividade pela metade, considerando a atividade anterior. Então aqui eu vou ter a oitava parte da atividade inicial de observação. Porque aqui caiu a metade, né? Aqui foi para 1/4 e aqui 1/8. Então a cada meia-vida a atividade cai pela metade. Como eu comentei com vocês, cada radionuclídeo tem uma meia-vida específica. Ó. Então o Césio 137 do acidente de Goiânia, ele tem uma meia-vida de 30,1 anos. Então a atividade do Césio 137, ele diminui a metade, ele cai pela metade a cada 30,1 anos. Cobalto 60 a cada 5,4 anos, irídio a cada 75 dias, americium 241 a cada 433 anos e iodo 131 a cada 8 dias. Vamos a um exemplo prático de uma situação de casa. Né? Eu peguei esse exemplo de uma apostila de um programa de ensino da Senem. Então vamos lá. Uma família de 4 pessoas tinha 4 kg de açúcar para seu consumo normal. Logicamente, a função do açúcar é adoçar o café, o refresco, bolos e sucos. Então, adoçar é a atividade do açúcar, assim como a emissão de radiação é a atividade dos elementos radioativos. Por haver falta de açúcar no supermercado, foi preciso fazer um racionamento até a situação ser normalizada. Da seguinte forma: na primeira semana foram consumidos 2 quilos, ou seja, a metade da quantidade inicial, e conseguiu-se fazer 2 bolos, um pudim, refrescos, sucos, além de adoçar o café da manhã. Na segunda semana foi consumido 1 quilo, metade da quantidade anterior e 1/4 da inicial. Aí já não deu para fazer os bolos. Na terceira semana, só foi possível adoçar os refrescos, sucos e café, com os 500 gramas então existentes. Procedendo da mesma forma, na 10ª semana restaram cerca de 4 gramas de açúcar, que não daria para adoçar um cafezinho. Essa quantidade de açúcar não faria mais o efeito de adoçar e nem seria percebida. No exemplo citado, a meia-vida do açúcar é de 1 semana, e decorridas 10 semanas, praticamente não haveria mais açúcar. Ou melhor, a atividade adoçante do açúcar não seria notada.
No entanto, se ao invés de 4 quilos a família tivesse feito um estoque de 200 quilos após 10 meias-vidas, ainda restaria uma quantidade considerável de açúcar. Bom, depois de estudarmos a atividade, vamos entrar agora em uma outra grandeza, grandeza dosimétrica. E a gente vai começar pela exposição. Então, exposição é o quociente entre o valor absoluto da carga total de íons de um dado sinal produzido no ar quando todos os elétrons liberados pelos fótons no ar, ou seja, pelos raios-x e radiações gama, em uma massa em 1 kg de ar, são completamente freados no ar. Então, nessa grandeza, pessoal, nós medimos a habilidade ou a capacidade dos fótons, dos raios-x ou da radiação gama, em produzir ionizações no ar. A exposição, ela possui duas unidades também, uma no sistema internacional e outra especial. No sistema internacional, nós utilizamos Röntgen, que é representado pela letra R, e na unidade antiga, Coulomb por quilo. A relação entre Röntgen e Coulomb por quilo é essa aqui, ó, representada aqui embaixo para vocês. Então, um Röntgen é igual a 2,58 vezes 10 elevado a menos 4 Coulomb por quilo. Da exposição, nós temos também um outro conceito que é muito utilizado, que é a taxa de exposição. Então, os medidores de radiação, medidores gama e de raio-x, eles medem a taxa de exposição, que equivale à exposição dividida pelo tempo. Nós temos também um outro conceito, que é a dose absorvida, que representa a energia média depositada pela radiação em um volume elementar de matéria. Então, aqui entra o conceito de dose. O conceito de dose, pessoal, ele vem para a proteção radiológica em analogia ao seu uso em farmacologia, uma vez que queremos determinar o efeito causado por uma dose de radiação ionizante recebida. O termo dose, usado na farmacologia, ele significa a quantidade de uma substância aplicada em um ser vivo por unidade de peso do corpo humano para se obter um certo efeito biológico. Então é por isso que nós utilizamos a dose. Todos os medidores de radiação para gama e raio-x, eles medem a taxa de exposição, que equivale à exposição dividida pelo tempo. Eu trouxe aqui a imagem de medidor Geiger-Müller, que a gente vai falar sobre medidores em um outro módulo. Então, na tela do medidor, eu dei um zoom aqui, o que nós temos? Ó, miliröntgen por hora. Então, a unidade Röntgen de exposição dividida por hora pelo tempo. Então, miliröntgen por hora é a forma que nós utilizamos para medir a taxa de exposição. É importante a taxa de exposição porque a partir dela a gente vai entender qual é a dose recebida pelo material que está absorvendo, né, essa radiação. Um exemplo, se eu medir 30 miliröntgen por hora, né, então essa taxa de exposição é de 30 miliröntgen em uma hora, beleza? Se eu tiver exposto 2 horas, qual é a minha exposição? A minha exposição será de 60 miliröntgen. Tá? Porque eu medi aqui 30, de novo, ó, eu medi 30 miliröntgen por hora. Se eu ficar exposto 2 horas, né, eu medi 30. Se eu ficar exposto 2 horas, a minha exposição será de 60 miliröntgen. Então eu medi 30 miliröntgen por hora. Se eu ficar meia hora, qual é a minha exposição? A minha exposição é de 15 miliröntgen. A dose absorvida, ela representa a energia média depositada pela radiação em um volume elementar de matéria. Então, na dose absorvida, pessoal, a gente mede o efeito da interação da radiação com a matéria e a transferência de energia para a matéria. A fração absorvida da energia transferida para a matéria, né,
ela corresponde às ionizações dos átomos, mas não pode ser utilizada para avaliar se a energia recebida pode gerar efeitos biológicos em seres humanos, pois existem outros fatores que devemos considerar, como o tipo de radiação e o órgão que está sendo atingido. A unidade para a dose absorvida é Gray no sistema internacional, e na unidade antiga especial era Radiation Absorbed Dose. Tá? Então essas são as unidades que nós utilizamos. E a relação entre elas, 1 Gray é igual a 100 rad. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, na dose equivalente. É uma grandeza de proteção radiológica, tá? Então, dose equivalente é a dose absorvida média no órgão ou tecido humano relacionada ao fator de ponderação da radiação. Então, é a medida do efeito biológico produzido pelos diferentes tipos de radiação. Pessoal, a dose absorvida vista no slide anterior, ela é válida para qualquer tipo de radiação ionizante e para qualquer material absorvedor. Então, essa grandeza, né, dose absorvida, ela não atende aos objetivos da proteção radiológica, pois ela não permite avaliar qual é o dano biológico no homem. Foi então que definiu-se, né, a grandeza dose equivalente, que considera o poder do dano de cada tipo de radiação. A unidade utilizada no sistema internacional é Sievert e a unidade antiga era Rhein, Roentgen equivalent Man. A relação entre elas é 1 Sievert é igual a 100 Rhein. Essa unidade Sievert nós vemos muito nos dosímetros individuais que medem a dose equivalente, né? Só que eles vêm em milisievert. Então, a relação de milisievert para Rhein é 1 milisievert é igual a 100 milirem. Aqui eu tenho uma foto de um dosímetro individual de radiação e no relatório de dose que nós recebemos todos os meses, após encaminhar esse dosímetro para o laboratório, né, para ser feita essa análise de dose, o resultado é em milisievert. Ainda sobre a dose equivalente, que é a grandeza mais importante para a proteção radiológica, nós temos o fator de ponderação da radiação, que é o número pelo qual a dose absorvida no órgão ou tecido é multiplicada de forma a refletir a efetividade biológica relativa da radiação na indução de efeitos pelo acúmulo de dose de radiação, resultando em dose equivalente. Então, pessoal, na dose equivalente, eu vou multiplicar a dose absorvida pelo fator de ponderação de cada tipo de radiação. Radiação gama e raios X, eles têm um fator de ponderação igual a 1. Radiação beta tem um fator de ponderação igual a 1 também. E radiação alfa e nêutrons têm um fator de ponderação igual a 20. Então aqui tem a fórmula para a gente. Ó. Então a dose equivalente, que é representada pela letra H, é igual a D vezes WR, lembrando que D é a dose absorvida e WR é o fator de ponderação de cada radiação. Por que cada radiação tem um fator de ponderação? Por conta da transferência de energia. Então a radiação alfa ela transfere mais energia para o material, por isso ela tem um fator de ponderação maior. Né? As radiações beta, gama e os raios X, eles transferem menos energia para o material. A dose efetiva ela é a soma das doses equivalentes ponderada nos diversos órgãos e tecidos. Então a dose efetiva, pessoal, é uma grandeza que se baseia no princípio de que para um certo nível de proteção, o risco ele deve ser o mesmo se o corpo inteiro for irradiado uniformemente, ou se a irradiação é localizada em um determinado órgão, tá? Então a dose efetiva, ela tem o objetivo de limitar os riscos de efeitos pelo acúmulo de doses de radiação, considerando os órgãos e os tecidos. De acordo, né, com os órgãos e tecidos, com a área irradiada, a área que absorve essa radiação, nós temos um fator de ponderação diferente, né? Então, por exemplo, nas gônadas, eu vou usar um fator maior, um WT de 0,2.
Pulmão, 0,12. Tireoide, de 0,05 e a pele de 0,01. Então, a dose efetiva, que é representada pela letra E, é igual a H, que é a dose equivalente, multiplicado pelo WT, que é a ponderação de radiação de acordo com o órgão ou tecido que está absorvendo essa radiação. Pessoal, chegamos no final da aula e lembra que eu comentei com vocês lá no início que nós iríamos olhar aquela primeira imagem novamente? Então agora a gente consegue entender melhor essas grandezas, né, relacionadas à prática. Então a atividade, né, em Becquerel está sendo, que é específica desse radionuclídeo que é utilizado nesse medidor de nível. Nós temos a taxa de exposição em mili-Röntgen por hora, né, que vai ser utilizada, né, para a gente medir a radiação que vai ser absorvida, a radiação que vai ser absorvida nesses materiais. Nós temos a dose absorvida, que é a radiação absorvida pelos materiais, exceto o ser humano. Nós temos a dose equivalente, que é específica para o ser humano, e daqui a gente considera a dose equivalente os diferentes órgãos e tecidos, e daí nós chamaremos de dose efetiva. Na dose equivalente, a gente vai considerar o tipo de radiação que está sendo empregado. Muito bem, pessoal. Terminamos aqui a aula 1, Grandezas Radiológicas, do módulo 2, Radioproteção e Dosimetria. Nos vemos na próxima aula. Até mais!